Olá, seja muito bem-vindo aqui ao seu programa Bíblia Fácil e nós estamos aqui reunidos mais uma semana nessa nova temporada que já está aí chegando na sua metade. A temporada se chama A Procura da Verdade e o que nós estamos fazendo aqui todas as semanas é estudando a Bíblia e buscando procurar a verdade que está contida na Bíblia. Aliás, foi Jesus quem falou, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em João 17:17. Então, o que a gente está fazendo aqui, procurando essa verdade que está na palavra de Deus. E você é meu convidado para que você pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua caneta para a gente estudar o tema de hoje. E sabe qual vai ser o tema de hoje? O santuário. Existe uma doutrina que perpassa toda a Bíblia, que é como se fosse uma espinha dorsal da Bíblia, que é a doutrina do santuário. Ele está desde o início lá da Bíblia, logo após o pecado, até a volta de Jesus. Nós temos essa doutrina perpassando todo o texto bíblico e ela tem muita coisa a nos ensinar. Por isso que eu estou aqui com os meus convidados para a gente começar mais uma semana de estudo. Vocês estão bem? Tudo legal? Então vamos lá, vamos pegar a Bíblia, porque a gente tem aqui uma jornada para fazer agora a partir do texto bíblico. E o tema, como eu disse, é o santuário. E eu quero orar com você para a gente poder pedir a unção do Espírito Santo para que Ele nos guie nessa jornada aqui por esse assunto. Se puder, feche seus olhos. Querido Pai, nós queremos te agradecer pela vida, te agradecer pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Agora, Senhor, nós vamos nos debruçar sobre esse assunto tão importante que é o assunto do santuário. Vamos descobrir o que ele tem a ver com a nossa vida, como nos afeta hoje. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender tudo isso. Te pedimos a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o santuário é um assunto que diz respeito à comunicação dos homens com Deus. Eu já falei isso aqui em outros episódios, mas é sempre bom a gente relembrar, Deus planejou uma relação pessoal com os seres humanos. Você lembra o que acontecia no Éden, né? Todos os dias, na viração do dia, Jesus ia até a presença de Adão e Eva e conversavam sobre diversos assuntos, né? A gente não tem registrado na Bíblia quais são os assuntos da conversa, mas Adão e Eva certamente tinham muitas perguntas para fazer para Deus. Tudo era muito novo, os animais, eles tinham acabado de conhecer a fauna e flora, para ser mais preciso. Então, certamente as conversas iam se desenvolvendo e talvez Deus tenha até contado da rebelião no céu, Deus tenha contado a respeito de Satanás. Certamente Deus falou que eles seriam tentados ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus se comunicava diretamente com eles. Mas o pecado atrapalhou os planos de Deus. Aquele plano de Deus que era se comunicar face a face, poder abraçar os homens, aos seres humanos, poder aconselhá-los e brincar e sorrir, o pecado atrapalhou. A gente lembra daquele verso de Isaías 59:2, que diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Então, como Deus teve esse plano atrapalhado por causa do pecado, ele criou um sistema didático e de aproximação com a humanidade, que é o sistema do santuário. E eu queria que vocês guardassem essas duas palavras, um sistema didático e de aproximação. Tinham esses dois grandes objetivos, esses dois objetivos gerais do santuário terrestre. Era uma forma de ensinar ao povo como se sucederia a salvação. Ali a gente tem um retrato da salvação, né? Eu diria uma encenação da salvação no santuário. Era didático, eles iriam aprender com aquilo. E também era aproximação. Aliás, a tenda, né, o santuário no Antigo Testamento, era chamada também de tenda do encontro. Porque as pessoas iam se encontrar com Deus ali e Deus se aproximava das pessoas através do santuário. Aliás, a própria configuração do santuário já era uma forma de se aproximar e ensinar as pessoas.
Aqui nós temos uma representação de como seria o santuário no Antigo Testamento. Então, existia a tenda, e a tenda tinha 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. Nós vamos já ver uma representação gráfica deles aqui. Tinha o pátio, e no pátio tinha um altar de sacrifício e a pia de purificação. E era um acampamento assim. Essa é uma representação bem fiel de como a Bíblia descreve aquele santuário. E qual foi a instrução de Deus para Moisés a respeito do santuário? Vamos ler na Bíblia? Êxodo. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Elidiane, você conseguiu encontrar? Êxodo 25, 8, por favor. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Aqui Jesus, Deus está falando com Moisés, e Moisés disse, me farão um santuário. E qual era o objetivo do santuário? Para eu habitar no meio deles. Amigos, isso para mim é tão bonito, eu gosto de parar e pensar nessas palavras de Deus. Porque Deus foi ofendido pelos seres humanos. Você sabe, nós já conversamos sobre isso, o pecado ofende os seres humanos, ofende a Deus. O pecado dos seres humanos ofende a Deus. E embora Deus tenha sido ofendido pelos seres humanos, Ele arrumou um jeito de habitar no meio dos seres humanos. Você consegue perceber Deus? Ele nos criou para sermos próximos dEle. A gente era próximo dEle, aí o ser humano escolheu pecar, se afastou de Deus. O que Deus faz? Vou criar outro método para ficar perto deles de novo. Porque Deus é assim, Deus gosta de estar próximo de nós. E o maior beneficiado com isso, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Todas as vezes que Deus está próximo de nós, nós temos benefício. Então, a instrução de Deus para Moisés foi, façam um santuário para eu habitar no meio de vocês. Nós não vamos nos deter aqui nas instruções de Deus a respeito da construção do santuário, para a gente poder avançar no nosso estudo, mas se você acompanhar aí o capítulo 25, o capítulo 26 de Êxodo, Deus dá todos os detalhes do santuário, desde os móveis, os tamanhos dos móveis, os detalhes, quais seriam as cores. Ele fala de tudo aqui nos capítulos 25 e 26. Até o 28, ele ainda fala sobre como seriam aqui as vestes dos sacerdotes, como eles deveriam se portar, como eles deveriam proceder ali nos rituais do santuário. Fica de tarefa de casa para vocês e para você de casa também, tá bom? Leia o capítulo 25, 26, 27 e 28 de Êxodo para você perceber como Deus foi muito detalhista na construção desse santuário no Antigo Testamento. Muito bem, e como a Bíblia considera o santuário terrestre? Vamos lá, vamos continuar aqui em Êxodo 25, e aí depois a gente vai com calma para as outras passagens. Êxodo 25, 9 e 40. Eu vou ler aqui o 9, diz assim, façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e cada utensílio. Então, olha lá, Deus deu um modelo. Deus disse assim, vai ser assim. E esse modelo, segundo o que a Bíblia explica, era modelo do que havia no céu. Então, o santuário terrestre, ele logicamente não era idêntico ao do céu, porque era um santuário construído por mãos humanas, mas era um santuário segundo o modelo que estava nos céus. Vamos ler o versículo 40. Versículo 40 do mesmo capítulo 25, versículo 40 diz assim, tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então Deus foi bem enfático. Você deve construir o santuário de acordo com o modelo que eu te dei. Era para obedecer a Deus e isso já era didático. Lembrem-se, o santuário era didático e de aproximação. Então, quando Deus diz, façam de acordo com o que eu disse, vocês devem aprender com isso, de forma que Deus estava ensinando que a gente deveria obedecê-lo, eu diria, à risca. Na semana passada nós tivemos uma conversa muito boa sobre o sábado.
E a gente viu aqui que tem desafios, tem dúvidas, né? O Abraão colocou a dúvida aqui a respeito da profissão dele, o Guto também colocou um ponto de vista, o Richard falou. Só que a Bíblia, de capa a capa, ela sempre nos ensina e nos incentiva a fazer o seguinte: obedeça a Deus como Ele falou e deixe as consequências com Ele. Esse é um princípio que o cristão deve levar. Você de casa, aprenda esse princípio. O cristão faz o que é certo, porque é certo. E as consequências ele deixa com Deus. Porque quando Deus toma em suas mãos a nossa vida, aí, amigo, não tem como dar errado. Porque Deus vai guiando a vida daquele que permite que ele guie a vida, tá bom? Falando em permissão de Deus, guia de Deus, eu quero dar uma paradinha para te oferecer um presente. Eu vou mostrar aqui na câmera 1, ó. Essa é a revista A Procura da Verdade. É um lançamento da Novo Tempo. E se você ainda não pediu, porque nós estamos apresentando aqui desde a primeira semana, se você ainda não pediu, você ainda tem tempo de pedir essa revista, porque ela é o conteúdo, é o material didático dessas nossas conversas, dessas aulas que você está tendo aqui no programa Bíblia Fácil nessa temporada. E essa revista vai para a sua casa de graça. A Rede Novo Tempo de Comunicação envia para a sua casa sem custo algum, porque os Anjos da Esperança pagam esse material e nós agradecemos muito a você que é anjo. Aliás, nós agradecemos a você que participou da campanha que deu condições da gente fazer essa revista aqui. Você fez a sua doação única, ainda dá tempo de você fazer a sua doação, porque você sabe, né? A Rede Novo Tempo não tem fins lucrativos, não tem intervalos comerciais, nós vivemos da doação dos anjos. Bem, mas essa revista aqui pode ser sua e é só você pedir. O site é esse aqui, novotempo.com/Bíblia Fácil. Nessa página você vai encontrar um banner para você fazer o seu cadastro, coloca lá CPF, endereço, nome e a revista vai para a sua casa de graça, de presente, para você poder aprofundar o seu conhecimento da Bíblia, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. Nós estávamos em Êxodo 29, 25, 40. Agora nós vamos lá para Hebreus, tá certo? O livro de Hebreus é um livro no qual Paulo, nós cremos que Paulo escreveu Hebreus, é um livro no qual Paulo, ele faz essa aplicação e ele faz esse esclarecimento dos rituais do santuário do Antigo Testamento para a vida cristã, ali daquela época e da nossa também. Hebreus capítulo 9, deixa eu abrir aqui, Hebreus capítulo 9, versículos 23 e 24. Richard, conseguiu encontrar aí? Você pode ler, por favor? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha lá, esse texto aqui é precioso, gente. Você que está de casa aí, sublinha esse texto. O capítulo 9, versículo 23 diz assim, que era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que aquele santuário, eu vou voltar aqui, aquele santuário construído no Antigo Testamento, segundo Paulo em Hebreus, era uma cópia do que havia no céu. E não só a estrutura, mas todas as cerimônias que passavam aqui, estabelecidas por Deus, eram cópias de coisas espirituais. E nós vamos, ao longo do programa de hoje, saber como é que há essa ligação entre o santuário terrestre e o santuário celestial. O que já passou, o que ainda vem. A gente vai descobrir tudo isso. Mas é importante a gente saber que essa cópia do santuário, né, falada aqui em Hebreus 9, 23 e 24, ela é uma cópia do que há no céu. E o próprio texto diz aqui, porque Cristo não entrou num santuário construído por mãos humanas, mas ele entrou no santuário verdadeiro. E quando você olha todo o livro de Hebreus, o capítulo 9 é um capítulo bem especial, você vai perceber que, assim como o sacerdote entrava no santuário terrestre, Jesus entrou no santuário celestial.
Várias vezes ele é chamado de sacerdote, de sumo sacerdote, e isso é importante para a gente entender essa doutrina. Vamos lá, eu vou descrever aqui rapidamente para vocês o que está lá em Êxodo 24, 25, 26, naqueles capítulos lá que descrevem os rituais do santuário e também em Levíticos capítulo 16. Como eu disse para vocês, a tenda ficava armada e aí no pátio tinha o altar de sacrifícios, a pia de purificação e a tenda. A tenda era dividida em duas partes, mas antes disso, aqui tem a configuração do acampamento. O santuário ficava no centro do acampamento. Mais uma explicação, mais um elemento didático de Deus. Porque onde era que Deus se manifestaria na vida do povo? No centro. Você consegue entender que Deus está tentando nos explicar que Ele tem que ser o centro da nossa vida? Deus tem que ser o centro da sua vida. E quando Deus fala em centro da vida, é porque é a partir dele que a gente faz tudo, a partir dele que a gente toma decisões, a partir dele que a gente tem reações. Deus sendo o centro. Então estava lá o tabernáculo montado, né? Ele era desmontável. Então quando o acampamento ia se deslocar, os levitas desmontavam o acampamento, eles levavam, né? A tribo de Levi era responsável por isso. Inclusive, era a tribo de Levi que acampava mais próximo do santuário. E as outras tribos acampavam mais distantes, mas todo mundo ao redor. Bem, no santuário, na parte da tenda, a divisão era essa, tá? Eu espero que você consiga ver aí, você de casa também. No lugar santo, existiam 3 móveis. Do lado de cá, olha, do lado esquerdo de quem entra, tinha um candelabro com 7 lâmpadas. Do lado direito de quem entra, tinha a mesa com 12 pães, pães sem fermento. E na frente, aqui perto da cortina, existia o altar de incenso. Aí tinha uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Aqui no lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança, em cima os 2 querubins, no meio deles aparecia o Shekinah. O que era o Shekinah? Era a manifestação da presença de Deus ali. E dentro da arca você tinha as tábuas da lei, uma amostra de maná e a vara de Arão, ali do lado. Muito bem. Então, aqui está a configuração do santuário. E vejam como tudo aponta para Cristo. Vamos já adiantar uma parte aqui, ó. Quem é que é a luz do mundo? É Cristo. E aqui você tem a luz, e 7, que é um número da perfeição na Bíblia. Do lado de lá, quem é o pão da vida? Jesus. Do lado de cá, as orações sobem para a presença de Cristo. Né? Do lado de fora, deixa eu trazer aqui, ó. Do lado de fora, quem é o sacrifício supremo? É Cristo. Quem é a água da vida? É Cristo. Você percebe que dentro do santuário, nos rituais do santuário, tudo apontava para Cristo. Era uma forma didática de dizer, olha, vai vir o Messias. Mas tem uma parte que é mais especial ainda, que diz respeito à morte do Cordeiro. Fala, Richard. Pastor, a gente sabe que existe um santuário celestial e a Bíblia fala que Jesus ele é o sumo sacerdote. Ele está exercendo funções de sumo sacerdote nesse momento? Tem. Você quer que eu adiante o assunto, né? Você está me puxando para adiantar o assunto. Calma, a gente vai chegar aí, tá bom? Tem só uma paciência que talvez no segundo bloco a gente vai falar só sobre o sumo sacerdócio de Cristo. Mas sim, ele hoje exerce o sumo sacerdócio. E essa pergunta do Richard foi muito especial, porque vejam, tudo o que acontecia no santuário apontava para coisas futuras. Vamos lá. A morte do Cordeiro, por exemplo, simbolizava o quê? Vamos lá, Hebreus 9, 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Vamos abrir aqui no livro de Hebreus, esse sermão aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Encontrei aqui, 9, 22. Diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão ou remissão de pecados. Então, a morte do Cordeiro
simbolizava a morte de Cristo, porque enquanto o cordeiro morria lá no altar de sacrifício, ele apontava para a morte de Jesus que aconteceria no futuro. Vamos aqui para Isaías 53:5. Vamos ver se realmente esse simbolismo se aplica a Jesus. Isaías 53, versículo 5. O capítulo 53 de Isaías fala sobre Cristo, né? Fala sobre o seu sacrifício. Railena, você encontrou aí? Isaías 53, versículo 5. Você pode pegar o microfone e ler para a gente? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui a simbologia está muito clara, né? O cordeiro que morria todo dia lá no santuário, levado pelo pecador, apontava para Cristo. Enquanto no Antigo Testamento o pecador tinha que pegar o seu cordeirinho, levar lá e o sacerdote o sacrificava, no Novo Testamento nós temos um sacrifício supremo. Só que a grande diferença entre o sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo é que no Antigo Testamento você tinha um cordeiro que era sacrificado pelo sacerdote. E no Novo Testamento, em Jesus, você tem aquele que é o sacrifício e o sacerdote ao mesmo tempo. Sabe, isso me deixa encantado. Porque Jesus, ele é sacrifício e sacerdote. Ele se oferece, mas ele é aquele que também representa o sacrifício diante do Pai. Então, Jesus Cristo, ele se oferece como cordeiro, mas ele intercede como sacerdote. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Kathleen. Pastor, eu vejo algumas igrejas hoje em dia colocando a Arca da Aliança, trazendo algumas coisas que tinha nesse tempo na questão do santuário. E também eu vejo muitas essas coisas assim. Eu queria saber se isso é errado. Então, veja, quando a gente coloca uma Arca da Aliança como uma forma de ensinar às pessoas o que acontecia e a simbologia toda da Arca, tudo bem. Agora, se a gente quiser, por exemplo, trazer de volta os rituais que eram feitos com a Arca para hoje, aí já não tem mais necessidade, porque esses rituais já se cumpriram em Cristo. Então, se for como uma simbologia, tudo bem, né? Você quer falar, Helena? Pastor, entrou nesse momento, porque nós sabemos que 1844 foi quando, né, Jesus passou a ser sumo sacerdote. Vocês estão apressados, eu vou chegar lá. Que foi rasgado o véu, como a gente costuma falar. O véu se rasga quando Jesus morreu. Tá? A gente não precisa mais de sacrifício. Eu vou adiantar essa parte aqui, porque você levantou a bola, eu vou cortar. Né? Quando Jesus morre, Mateus diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E era uma cortina que andava para rasgar com mãos humanas. Por quê? Porque não precisava mais de sacrifício. Como é que funcionava? O cordeirinho era morto lá no pátio e o sacerdote trazia o seu sangue e aspergia na cortina, que separava o santo do santíssimo. Quando Jesus morre no Monte do Calvário, não precisa mais de sacrifício. Então, para simbolizar isso, Deus rasga a cortina e diz assim, olha, agora o sacrifício supremo foi feito. Ok? Muito bem, então a morte representava isso. Mas tinha outra coisa importante no ritual. E eu vou descrever agora, a gente vai já para o intervalo e a gente volta depois. Uma vez por ano acontecia o Yom Kippur. Yom Kippur era o dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava, ele fazia o sacrifício de um bode, que era chamado de bode do Senhor, e depois desse sacrifício, quando ele aspergia o sangue dentro do santuário, outro bode, chamado bode para Azazel, era solto no deserto. Esses dois bodes têm um significado muito importante, vou falar quando voltar do intervalo. E nesse dia o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação. Era uma espécie de limpeza ritual do santuário, simbolizando o pecado, o perdão do pecado de todo o povo. Tá complicado? Então tá bom, eu vou deixar você respirar e quando voltar eu vou explicar com mais calma para todos nós entendermos a importância desses rituais. A gente volta já já.
Eu sou a Andréia, moro no município de Jacareí e sou Anjo da Esperança. Graças a esse projeto, eu sempre que solicito recebo material do estudo bíblico. Fiz o estudo bíblico, né, pela TV Novo Tempo. Acompanho os programas, acompanho a rádio, né, pelo aplicativo no meu celular e estou sempre em oração com todos os programas. Assim a minha vida foi transformada. Sou muito grata aos programas, ao estudo que eu sempre recebo quando solicito. O Espírito Santo tocou meu coração e minha vida foi transformada. Beijos. Que legal, né? Que legal ouvir isso. A gente fica muito feliz por sua vida transformada e também porque você pediu os estudos e recebeu. E é por isso que eu estou te oferecendo esse aqui, ó, A Procura da Verdade. Porque esse é um lançamento da Novo Tempo e você pode pedir e vai para a sua casa sem custo algum. Você vai entrar nesse site agora, novotempo.com/Bíblia Fácil, e lá você faz o seu cadastro, envia o cadastro para a gente e é só aguardar que vai chegar pelo correio de graça. É um presente nosso para você, graças aos Anjos da Esperança, tá bom? Vamos continuar aqui. Nós estávamos falando do dia da expiação. Deixa eu fazer um pequeno retrospecto aqui. Todos os dias no santuário, todos os dias do ano, tinha um ritual, que era, as pessoas traziam o cordeirinho, o sacerdote sacrificava o cordeirinho no altar de sacrifício e ele aspergia o sangue na cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. Todo dia acontecia isso. Mas um dia do ano era um dia especial, chamado de Yom Kippur. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em Levítico capítulo 16. Esse é o capítulo da Bíblia que descreve o dia da expiação. Nós não vamos ler todo o capítulo aqui, fica mais uma tarefa de casa para você, ler todo o capítulo 16. O que eu vou fazer aqui é descrever o dia da expiação para você, tá bom? Para que a gente possa ter uma ideia aqui de como acontecia. Fica aí marcado Levítico 16 para você estudar depois. No dia da expiação, existia um detalhe diferente. Eram escolhidos 2 bodes. Não mais um cordeiro, mas 2 bodes. E esses bodes, eles tinham uma representação. Um bode era chamado de bode do Senhor. Você pode acompanhar aí depois em Levítico 16. E o outro era chamado bode Azazel ou bode para Azazel. Qual era a representação desses 2 bodes? O bode do Senhor seria sacrificado, representando a Cristo que viria no futuro. Esse bode era sacrificado e seguia o ritual com ele em direção ao lugar santo. O bode para Azazel, ele era solto no deserto, para morrer no deserto. E qual é a representação desse bode? Nós vamos estudar, nas próximas semanas, sobre o milênio, mas vou dar um spoiler aqui para vocês. Durante o milênio, a Bíblia diz em Apocalipse 20 que Satanás ficará em uma prisão circunstancial aqui na terra. Todos os ímpios estão mortos, os salvos estão nos céus, e ele está na terra desolada, sem ter ninguém para tentar, sofrendo ali as consequências das suas escolhas durante toda a sua vida. O bode para Azazel, do dia da expiação, é uma representação de Satanás, que vai ser solto no deserto, o bode, para morrer por lá, num lugar deserto, assim como Satanás estará na terra deserta. E naquele dia, o sumo sacerdote entra no santuário, no lugar santíssimo, só ele entrava lá para fazer expiação, perdão de pecados, limpeza ritual no lugar santíssimo, que representava o perdão de todo o povo uma vez por ano. Esse era o ritual no santuário terrestre. Mas o que isso tem a ver conosco? Vamos lá. João viu Jesus no santuário celestial. Se você for lá em Apocalipse 15, 5, Apocalipse capítulo 15, versículo 5, João viu Jesus no santuário celestial. Diz assim: depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas, e eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Ele continua aqui fazendo a descrição, ou seja, João viu um santuário no céu, que era aquele santuário que era modelo para o santuário terrestre.
E aí, os rituais do santuário terrestre apontavam para realidades eternas. Vamos lá para o nosso resumo aqui, ó. Em Timóteo, Jesus é tratado como o nosso sacerdote no santuário. Mas eu quero que vocês atentem para isso aqui. Olha aqui. A morte do Cordeiro apontava para a morte de Cristo. Os móveis apontavam para Cristo. Vocês lembram que eu descrevi os pães, o candelabro e tudo mais? O sacerdote apontava para Cristo. O sumo sacerdote apontava para Cristo. E o Yom Kippur apontava para um dia da expiação profético. Ok? E agora a gente vai tratar sobre o sumo sacerdote de Cristo, porque aí tem tudo a ver conosco. Só relembrando, o sumo sacerdote entrava quantas vezes por ano no santuário? Uma vez, no lugar santíssimo. Lembrou? Está marcadinho isso aí. Então, significa que em algum momento o nosso sumo sacerdote teria que entrar no santuário celestial, no lugar santíssimo também. Kathleen, você quer perguntar? O sacrifício de animal, tem um deles que aponta para Cristo, certo? Sim. Mas são todos ou somente um? No sacrifício que acontecia todo dia, cada cordeirinho que morria apontava para Jesus. Mas no sacrifício do dia da expiação, tinha o bode do Senhor, que apontava para Jesus, e o bode para Azazel, que apontava para Satanás. Então era só um dos dois no dia da expiação, ok? Muito bem. O sumo sacerdócio de Cristo. Eu quero que você vá comigo para Daniel 8,14. Daniel 8,14. O que todo aquele ritual do dia da expiação quer dizer para nós hoje? Daniel capítulo 8, versículo 14. Se você ler todo o versículo 14, todo o capítulo 8, né, de Daniel, você vai perceber que Daniel está falando sobre uma visão que tem a ver com o santuário. E aí quando chega aqui no versículo 14, aliás, no versículo 13 aí, na segunda metade, olha a pergunta que Daniel faz. Daniel 8, 13, na segunda metade, diz assim: até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Aí o anjo responde, e ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. Olha essa linguagem de Daniel 8,14. Daniel pergunta, até quando essas coisas vão acontecer? Ele estava tendo uma visão, e na visão que ele estava tendo, existia um chifre, um poder, que estava pisoteando a Deus, a sua lei, ao seu povo. Até quando isso acontecer? Aí o santuário diz, o anjo diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Você consegue perceber que nessa linguagem de Daniel 8,14, ela nos remete ao dia da expiação, porque no dia da expiação o santuário seria purificado. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer purificação. Então, o anjo está falando aqui de alguma coisa que tem a ver. Um santuário que seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. Agora, o que são 2.300 tardes e manhãs? Amigos, se você lembrar de Gênesis 1, nós já estudamos aqui, lá dizia, houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Então, a Bíblia, quando fala de tarde e manhã, ela está se referindo a quê? A um dia, ok? Só que o texto de Daniel 8,14 é um texto profético. E o que corresponde um dia num texto profético? Vamos ver na Bíblia? Vamos ler Números, capítulo 14, versículo 34. Números 14, 34. Olha a correspondência profética do dia na linguagem de uma profecia. Números 14, 34 diz assim: durante 40 anos vocês sofrerão consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Lá em Ezequiel 4, 6 e 7, você vai encontrar o mesmo princípio. Em profecia, cada dia corresponde a um ano. Tá tudo bem até agora? Dá para entender? Em profecia,
cada dia corresponde a um ano. Então a gente volta para Daniel 8,14, porque lá ele disse, até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, até 2.300 dias, e o santuário seria purificado. Só que como é uma linguagem profética, 2.300 dias correspondem a 2.300 anos. Beleza? E como é que a gente sabe que o anjo não estava falando sobre aquele tempo que ele estava dizendo? Como é que a gente sabe que não seriam realmente 2.300 dias literais? Aqui no versículo 26 de Daniel 8, o anjo diz assim, a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Ou talvez na sua Bíblia diga a dias muito distantes. Então, o anjo está dizendo, olha, é um período longo, 2.300 anos. Aqui, a gente acabou de ler, há dias muito distantes. Vamos lá. Agora, o anjo começa a explicar, porque Daniel, ele não entendeu muito. Olha o que diz o versículo 27 de Daniel 8. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Então, Daniel não conseguiu entender. Aí, no capítulo 9, ele pede para o anjo vir explicá-lo. Tá bom? E o anjo vem explicar a visão. Que visão? Das 2.300 tardes e manhãs. E aí, a gente olha aqui o versículo 21 do capítulo 9. O anjo diz assim, ou melhor, a Bíblia diz, enquanto eu ainda estava em oração, Daniel, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, olha lá como as coisas estão ligadas. Aquele anjo que falou das 2.300 tardes e manhãs, veio agora falar com ele. Veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. E aí no versículo 23, ele diz, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. E a partir do versículo 24, o anjo começa a explicar a visão. E ele diz assim, 70 semanas estão decretadas. E queridos, a palavra aí, a palavra do hebraico aí é a palavra shatak. E a palavra shatak significa cortada. Então, o anjo está dizendo assim, 70 semanas estão cortadas, separadas para o povo e a sua cidade santa. E aí depois ele continua descrevendo aqui. Então, ele está dizendo que a profecia começa com uma parte de 70 semanas. E no versículo 21, a palavra para visão é shazon, que significa visão completa. Então, vamos entender isso aqui. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Tudo bem até aí? Então, o anjo vai explicar a profecia toda. E no versículo 21 ele diz, vou te explicar a visão, profecia toda. Aí, no versículo 23, 24, ele diz, eu vou começar por uma parte pequena, 70 semanas. E aí ele começa a explicar. Bem, vocês sabem que esse seria um assunto para uma temporada inteira. Então eu vou resumir o que a Bíblia diz sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, para que a gente entenda. Aqui tem um gráfico, ó. Quando é que a profecia começa? A gente vai ler isso na Bíblia. Volta lá para Daniel capítulo 9. Daniel, capítulo 9. E agora nós vamos ler o versículo 25, porque o anjo vai dizer qual é o ponto de partida da profecia. Daniel 9, 25, diz assim, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, até ungido o príncipe venha, haverá 70 semanas, ou 7 semanas e 62 semanas. Vamos lá. Então, quando começa a profecia? Na reconstrução de Jerusalém. Se você for lá para o livro de Esdras, no capítulo 7, você vai ver que a reconstrução começa no ano 457 a.C. Então, se a gente sabe quando começa, agora é só fazer conta de matemática, que não é a minha área, eu digo para vocês. Então, saiba que eu fiz isso tudo na calculadora para poder saber que eu não vou errar. Mas olha aqui. Começa no ano 457 e o primeiro período são 70 semanas. Quanto dá em anos 70 semanas?
são 490 anos. Cada semana tem 7 dias, são 490 dias, e em profecia, cada dia corresponde a um ano. Então, o primeiro período da profecia teria 490 anos. E a profecia diz em Daniel capítulo 9, que na metade da última semana aconteceria o fim do sacrifício. Vamos lá. 70 semanas dá o ano 34. E a metade dessa última semana, ou na metade dos últimos 7 anos, o que aconteceu? No ano 31, a morte de Cristo. Aí aconteceu o que a Railena falou, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. A profecia se cumpriu à risca. E aí mais 3 anos e meio e acontece a morte de Estevão. O que correspondia às 70 semanas era o período de graça exclusiva para os judeus. Quem quisesse se salvar teria que entrar para o povo judeu. A partir da morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão, começa o período de pregação de Paulo aos gentios. O evangelho é estendido a todos, não precisa mais se tornar um judeu para ser salvo. Agora você basta aceitar a Cristo e você não precisa aderir à religião judaica. Muito bem, vamos lá acompanhando. Ó. Aqui nós temos 490 anos. Você que é bom de matemática já viu. 2.300 anos menos 490, sobram quantos? 1.810. Agora é só a gente somar de 34 mais 1.810 e a gente encontra o ano de 1844. O que foi que aconteceu no ano de 1844? Acabou a profecia dos 2.300 anos. E nesse dia, a Bíblia diz que o santuário seria purificado. Então, aqui, em 1844, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo e começou o que a gente chama de grande dia da expiação. Eu sei que é muito conteúdo. Eu sei que você de casa deve estar dizendo assim, calma, pastor, é muito conteúdo para pouco tempo, eu sei. Por isso que a gente está te oferecendo a revista para que você possa estudar esse conteúdo com mais calma. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a profecia de 2.300 tardes e manhãs começa lá em 457, termina no ano de 1844 e desde 1844, respondendo sua pergunta agora, Richard, desde 1844 Jesus está fazendo expiação por nós no lugar santíssimo do santuário celestial. Desde esse dia está acontecendo o grande dia da expiação. E o que acontecia no dia da expiação aqui na terra? Perdão dos pecados, intercessão, era dia de juízo. As pessoas que estivessem contritas, elas seriam perdoadas. As pessoas que estavam em rebelião, elas seriam condenadas. Richard? E antes disso, o que Jesus fazia efetivamente da sua morte até 1844? Da morte até 1844, ele exercia a função de sacerdócio. Então, ele já perdoava pecados. Lembra que o sacerdote, ele matava o cordeirinho e isso era símbolo do perdão, ok? Então, Jesus, como sacrifício e sacerdote, até 1844, ele usava o seu sacrifício para perdoar o pecado das pessoas. Só que a partir do grande dia da expiação, Jesus começa a fazer julgamento. A gente vai ver isso com mais detalhe no nosso episódio sobre o milênio. Mas a partir de 1844, Jesus está passando ser humano por ser humano, desde Adão até o último que nascer antes da volta de Jesus. Esse processo do grande dia da expiação vai até um pouquinho antes da volta de Jesus. Mas a grande pergunta para hoje é, se nós vivemos no grande dia da expiação, o que nós temos que fazer? Vá lá para Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, versículo 27. Levítico, capítulo 23, versículo 27. Olha qual é a recomendação de Deus para as pessoas no dia da expiação. Disse o Senhor a Moisés, o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo.
A recomendação de Deus para as pessoas no dia da expiação era o seguinte: é dia de contrição. É dia de você se humilhar na presença de Deus. É dia de você reconhecer os seus pecados. É dia de você dizer para Deus quem você é e quem você não é. E buscar e confiar no sacrifício dele. O dia da expiação aqui na terra era assim. Mas nós vivemos o grande dia da expiação. E a recomendação é a mesma. Queridos, desde 1844, nós vivemos num tempo solene. Solene. Deus está fazendo expiação e a qualquer momento Ele vai acabar a expiação no santuário celestial e vai vir nos buscar. E como é que a gente tem que viver durante esse tempo? Tempo de contrição, tempo de humilhação na presença do Senhor, tempo de reconhecer os pecados, tempo de se submeter à palavra de Deus. Veja, se existia um tempo no qual a gente não pode brincar de ser cristão, é o tempo que nós estamos vivendo agora. Porque no grande dia da expiação profético, o sumo sacerdote está lá no santuário celestial, fazendo expiação por nossos pecados, atribuindo os seus méritos adquiridos na cruz à nossa vida, se nós quisermos. Mas Ele também está fazendo julgamento. E Ele está decidindo a vida de cada um de nós. Quando nós vamos passar lá? Eu não sei, mas de algum momento nós vamos passar. E como estará a nossa vida quando for a nossa vez de ser avaliado pelo céu? Amigo, amiga, nesse grande dia da expiação que nós vivemos, nós precisamos derramar a nossa vida na presença de Cristo. E sabe de uma coisa? Dizer a Ele assim: Senhor, a partir de hoje, entendendo todo esse quadro profético, eu vou viver da seguinte forma: se o Senhor disser sim, é sim. Se o Senhor disser não, é não. Sem que eu entenda muitas vezes, sem que eu goste muitas vezes, mas Senhor, eu entendi o tempo em que eu estou vivendo, e se é esse tempo profético, o que a Tua palavra disser para fazer, eu vou fazer. O que a Tua palavra disser para não fazer, eu não vou fazer. Que tal você orar agora e pedir a Deus para que te dê esse espírito de humilhação na presença dEle, para que finalmente você esteja pronto nesse grande dia da expiação? Eu quero que você faça essa oração enquanto você ouve essa música. Quantas vezes eu te esperei, tenho saudades de ti. Quantas vezes eu te chamei, mas você não quis ouvir. Eu ainda estou aqui, te espero. Quantas lágrimas eu chorei por ti, vendo você se ferir. Eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre.
para sempre quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre. Para sempre quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Para sempre quero ouvir a tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Amém. Veja, a minha função aqui no Bíblia Fácil é mostrar para você a Bíblia. A minha função aqui com vocês no Bíblia Fácil é apresentar para vocês as realidades bíblicas. Mas a partir do momento que eu apresentei a realidade bíblica para você, agora é entre você e Deus. O que você vai fazer com essa verdade? Sabendo que nós estamos no grande dia da expiação, será que ainda é tempo de ficar adiando decisão? Não, Senhor, amanhã eu me decido. Não, Senhor, amanhã eu adapto a minha vida à Tua vontade. Não é mais tempo de fazer isso. E você aí de casa? O meu compromisso com você também acaba aqui. Eu mostrei para você a realidade bíblica, o tempo profético que nós vivemos. Agora é entre você e Deus. O que você vai fazer com essa informação?
Você vai ouvir, desligar a sua TV e continuar a vida como ela estava? Ou você vai ficar contrito diante de Deus, dizendo, Senhor, eu sou pecador, mas confio no teu sacrifício, quero viver a tua vontade. Essa é a atitude que Deus espera de você. E eu vou orar por ti agora, para que Deus te dê forças para você viver isso. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque a tua palavra revela tantas coisas para nós. E nesse momento nós estamos decididos a viver a tua palavra, a nos submeter à tua palavra. Mesmo que isso nos fira, mas nós sabemos que quando o Senhor nos fere é para a nossa salvação. Nós nos submetemos a ti e fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.